Boa tarde, oficialmente. Estamos aqui na aula do número 16, de número na educação básica, no dia 14 de dezembro de 2021. Nessa aula hoje, o propósito é a gente fazer uma síntese das aulas que trataram dos números racionais, né? Ensino dos números racionais no contexto da educação matemática, etc. E aí as aulas que a gente teve para esse as aulas de ontem com a oficina sobre possibilidade foi a auxílio 2, que é a aula expositiva baseada sobre o tema de medida do Jussara. A aula 3, que foi a discussão do artigo do Bigode. Jussara. Todas elas discute o ensino de e as duas aulas, né, com a método do que a Juliana e a oficina com matemáticos envolvendo então, é uma grande, né, com aulas no mesmo tema, bem delicado, né, na questão da educação básica. O artigo mostra isso, que faz né? A gente faz essa síntese, faz essa parada, na próxima aula ter um fechamento a partir do cenário, que é sobre o mesmo tema, né, as personalidades do racional. Aí eu queria saber se você apanhar do geral, vocês querem fazer uma sessão. O microfone está fazendo discurso. Vê se melhora agora, sem ele. Melhorou. Vou só pôr o fone de ouvido aqui, que fica melhor para eu escutar vocês. Aquele outro fone ali está com problema. E também vou fechar a janela para não ficar muito barulhento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, beleza. Mas vocês conseguiram entender a minha fala ou só ficou falhando? Como é que... Vocês querem que eu repita? É o ideal repetir, porque estava falhando demais. Tá. Bom, o que eu estava dizendo é que na aula de hoje a gente está fazendo uma síntese, tá, das aulas que nós tratamos dos números racionais, do ensino dos números racionais, né? E PH Batati. Então, hoje a gente faz essa síntese para na quinta-feira a gente tem um seminário que é a última aula sobre esse assunto, né? Que é o seminário, o nosso segundo seminário, que vai falar sobre as diversas personalidades dos números racionais. É lógico que a gente não vai, a gente ainda vai voltar, vai falar de números racionais daqui para frente, mas aulas dedicadas exclusivamente aos números racionais é esse grupo aqui,
né, desde a aula 10 até a aula de quinta-feira, que da próxima quinta-feira. Então, as atividades que nós tivemos nessas aulas foram a oficina 2, sobre proporcionalidade e sala de aula invertida, a aula expositiva, baseada no livro do Bento de Jesus Caraça, O Problema da Medida, Construção e Propriedades do Campo Racional, a discussão do artigo do Antônio José Lopes, o Bigode, sobre o ensino de frações, e as duas aulas da semana passada, né? A aula da professora Juliana, o método dos saquinhos, né, que ela apresentou aqui para a gente, e a oficina de jogos matemáticos, que o pessoal do Projeto Visitas veio apresentar, veio fazer aqui com a nossa turma, os jogos, né, a oficina. Então, eu proponho uma primeira rodada de impressões gerais sobre esse conjunto de atividades e depois a gente vai entrando em detalhes sobre algumas delas. Então, a palavra está com vocês. Por exemplo, esse conjunto de atividades, vocês acham que eles contemplaram bem o tema números racionais, ensino de números racionais? Tem alguma questão que vocês queriam discutir, que não foi discutida? Tem algo que vocês se surpreenderam e gostariam de comentar? Aprendizagens que aconteceram nesse conjunto de atividades? Então, professora, eu achei bastante interessante. Eu gostei muito das relevâncias dentro do que muitas das aulas a senhora ministrou para a gente. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, até gostei muito, assim, até mesmo para ministrar dentro de sala de aula, quando eu tiver, meus colegas de classe tiver no papel de professor, a oficina do pessoal do Visitas. Eu achei bem interessante a maneira como eles trabalharam, o resto, essas coisas, eu achei bem interessante aquilo, pelo fato de que nem sempre é utilizado isso em sala de aula. Eu, que, por exemplo, vim de uma instituição de escola pública, nunca tinha presenciado, por exemplo, uma maneira de abordagem dessa maneira. E uma coisa também que eu gostei interessante foi a relação das frações também, o trabalhar com as frações. Eu gostei bastante. E, se eu não me engano, você colocou no início da disciplina lá, as observações, o que a gente esperava da disciplina. Eu vejo ao decorrer das aulas, ao decorrer como as coisas estão caminhando, isso está sendo colocado por você, a gente está indo num caminhar, acho que sucessivo, como se fosse uma escada. E eu só vejo grandes pontos positivos nesse, tipo assim, numa escadinha de matérias que a gente está seguindo. Obrigada, Cléber. Quando eu pedi que vocês se manifestassem sobre os interesses, né? Eu li, claro, e fui olhando, assim, olha, isso aqui dá para ser contemplado nesse assunto, nesse outro, e aí eu fui inserindo atividades bem, bem baseadas naquilo ali, né? Então, assim, de alguma forma a gente já estava contemplando, né? Já está contemplando mesmo. Quando você falou das frações, é do artigo do Bigode? Isso, eu gostei muito do artigo. Eu achei que ele coloca pontos importantes, eu acho que até mesmo para refletir como vai trabalhar aquilo, como vai me colocar, porque eu acho que a maior dificuldade para a gente é como vai ministrar isso, sabe? Como determinados temas dentro da matemática, como que a gente vai conseguir ministrar isso na sala de aula. Aí onde que eu destaquei o Visitas, com aqueles jogos, eu acho que aquilo ali, colocado para os jovens nas séries indicadas, tem um saldo positivo, porque eu acho que ali tem um filtro de conhecimento que os alunos vão adquirir aprendendo e jogando ao mesmo tempo. Vai atiçar a curiosidade deles. Eu até conversei com o pessoal do Visitas depois, que alguns são amigos nossos, assim,
para ele me passarem, tipo assim, pelo menos o croquis, assim, para mim poder fazer, por exemplo, com a minha irmã, que é mais ou menos dessa etapa de ensino, para ver qual que ia ser a reação dela, já que a gente está na pandemia. E, por exemplo, no meu caso, eu não tenho muito acesso ainda à sala de aula, que eu não fiz estágio ainda. Mas eu vi que muito válido, sabe? Aí eu tentando fazer uma relação com o artigo que a senhora posta para gente e tudo mais, eu achei assim, para mim, particularmente, eu achei muito relevante. Mas é importante destacar, Kleber, que ali as oficinas, né, do Projeto Visitas, elas trabalham com uma tendência, né, da educação matemática, que é o uso de jogos na sala de aula, né? E a educação matemática, ela cuida disso, ela vai trabalhando com várias tendências, várias alternativas, né, para a gente trabalhar com conteúdo, com a temática na escola, né? Então, nessa mesma linha, a gente tem o uso de tecnologias, né, calculadora, computador, etc. A sala de aula invertida, né, que estava na oficina 2, também é uma maneira de realizar, de organizar suas atividades. Modelagem matemática, que é algo que a gente vai discutir no final da disciplina. E por aí vai, né? Então, tem a educação matemática, ela trata disso, né? De buscar alternativas, modos diferentes de trabalhar com o conteúdo matemático, que não seja apenas a forma expositiva. Isso não significa que a exposição seja eliminada da sala de aula, mas ela é colocada com um propósito em determinados momentos. Por exemplo, nesse conjunto de atividades que nós realizamos, uma aula foi com uma exposição que eu fiz, né? E ali, e ela tem um propósito ali, né? Que é mostrar a historicidade da matemática, a matemática como construção humana, como que como que a necessidade social levou o ser humano a inventar os números racionais, as propriedades. E aí, isso ao mesmo tempo, porque às vezes a gente, quando aprende frações, por exemplo, a gente fica com a impressão de que aquilo sempre existiu e é assim mesmo que tem que fazer. E aí, na hora que eu coloco aquela exposição do Caraça junto com o artigo do Bigode, né, que ele questiona, né, o título já é provocativo, né, quando ele fala o que nossos alunos podem estar deixando de aprender sobre frações quando tentamos lhes ensinar frações. É o tempo todo uma crítica a essa concepção tradicional do ensino de matemática, né? Então, ele apresenta várias críticas aqui, como aplicações enganosas, confusão com a função dos decimais, ausência de cuidado com as definições e explicações, desonestidade de apresentação, paixão pela ortodoxia, né? uma privilegiar da técnica, dos procedimentos, em detrimento de uma melhor compreensão das concepções, do significado das frações, né? E aí ele vai fazendo várias críticas, né, à maneira como esse assunto é tratado, né? Ele fala do problema, tanto do problema epistemológico, né, do significado, do conceito de frações, quanto das notações das frações. E esse artigo dele, à medida que a gente vai lendo e discutindo com mais detalhes, a gente vai descobrindo várias nuances dele que são bem importantes para a gente, professor, né? Uma crítica que ele faz, por exemplo, é que o ensino de frações está restrito até o final do 7º ano, né? Que parece que aquela crença de que os conteúdos são acumulativos. Então, basta você ensinar fração em algum ponto que os alunos vão saber para sempre. Mas não é assim. Sim, a gente tem concordo. que sempre estar retomando, mas não é repetir, né, uma mesma aula, mas ir elaborando essa concepção,
o entendimento de frações, né? Eu imagino, por exemplo, que muitos de nós aqui na turma aprenderam muitas coisas sobre frações, números racionais, mesmo estando no ensino superior, né? Porque agora a gente está retomando esse assunto sob um ponto de vista do nível superior, para o ensino. Isso é diferente. Sim, concordo, super concordo com as suas palavras. E esses artigos que eu estou procurando trazer para vocês são todos, eles tratam do conteúdo matemático e do ensino daquele conteúdo, né? Então, você fala das frações, mas do ensino de frações. Fala dos números naturais, mas do ensino dos números naturais. E assim nós vamos até o final. Isso é uma coisa que eu estou gostando muito na disciplina, que eu queria agradecer e elogiar, né, pelo trabalho. Porque, assim, tem várias maneiras da gente explicar diferentes que foram apresentadas, vários métodos, várias dinâmicas diferentes em sala de aula que a gente pode aplicar. Eu estou achando bem, bem prática a disciplina. Não imaginei que ela seria tão prática como está sendo. Pegando um gancho, Paulo Henrique, faz com a relação, acho que do seminário 1, do cálculo mental, onde cada um vai fazer o seu modo de pensar, o seu raciocínio próprio, faz uma relação um pouco com isso que você citou agora. Sim, sim, eu só vejo pontos positivos da gente levar o conteúdo que está sendo aprendido para dentro da sala de aula, quando a gente for ministrar. Sim, concordo. Mas vocês não precisam imitar exatamente as atividades que a gente está apresentando aqui. Isso é uma amostra, né? Porque, não sei se vocês lembram, na primeira aula eu falei do diálogo entre teoria e prática. Então, a gente está colocando aqui um monte de artigo teórico que podem, no futuro, ser usados para criar as próprias atividades de vocês. Né? Porque ficar repetindo sempre a mesma coisa não é bacana. Com certeza. E tem as oficinas, né, para a gente treinar esse lado aí. A oficina é para ver como que aquilo pode ser concretizado, mas e os artigos são fundamentação, são fontes de ideias para vocês criarem suas próprias práticas, né? Porque um professor ele tem que ser criativo, ele tem que inventar a sua própria prática. Você aprende com os outros, né? Você aprende no curso de licenciatura, você aprende com... Né? O professor, ele está, desde que entra na escola, ele já está aprendendo a ser professor. E aí, no curso de licenciatura, ele tem uma quantidade maior de informação para a sua formação, e aí ele nunca está completamente preparado, que é a história da incompletude do Paulo Freire, né? Mas cada vez você tem um pouco mais de preparo, e aí, na prática, você vai construindo uma coisa que o Tardif chama, um autor norte-americano, chama do saber da experiência. A partir da sua experiência, você vai criando esse saber, esse conhecimento, o saber para dar um tom mais de construção, algo que está em plena evolução o tempo todo. Então, a gente não pode ter a ilusão de que essa disciplina aqui ou outras vão te dar um pacote completo do que fazer quando for professor. A gente dá algumas ideias, a gente problematiza algumas coisas. Vocês veem que eu sou extremamente crítica a muita técnica, né, que é importante o trabalho com o significado das coisas, a técnica. Bom, teve uma conversa minha com a Maria Elisa lá no fórum, não sei se vocês acompanharam, sobre o método do saquinho, né? Que eu falo do que eu acho legal nessa aula da Juliana, é que ela é como se ele fosse um precursor do algoritmo da divisão, e ele viabiliza as crianças entenderem por que o algoritmo da divisão é daquele jeito, cheio daquela simbologia, daquelas estratégias, né? Ele vai preparando o caminho para uma compreensão significativa do algoritmo da divisão.
né? Então, o método dos saquinhos que ela trouxe para a gente, eu acho muito rico nesse sentido, né? De exatamente dar sentido para uma técnica em detrimento de simplesmente treinar a técnica. E eu sou, né? Eu estou o tempo todo aqui fazendo essa crítica e as atividades, as coisas que eu trago aqui, eu sempre tento levar para esse outro lado, né? Da gente primar pela compreensão, pela justificativa, pela argumentação na matemática. Sim, sim, com certeza. E criatividade para o professor de matemática é uma coisa que a gente vê que falta muito, né? E também é difícil exercitar esse lado quando tem um monte de livros didáticos para você seguir, um monte de aula pronta, cursinho, não sei o quê. E eu lembro das minhas aulas de matemática, nossa, eu me vejo um professor completamente diferente do que eu tive. Não criticando ele era muito bom mesmo. Só que ele chegava na sala e passava no quadro, era simplesmente isso, assim, não tinha uma interação aluno-professor, uma relação dialética ali dentro de sala de aula. Passei por casos assim, eu falo, Henrique, era como se fosse uma receitinha de bolo, né? Do início ao Sim, fim, pulava para o próximo do início ao fim, e assim ia o ano letivo inteiro. é. É isso aí que eu questiono. Eu acho que as crianças, né, os alunos, vocês, né, viveram isso, vocês acabam se tornando mecanizados em alguma coisa e vocês não sabem o que estão fazendo, né? Então, e aí a minha discussão, o tom aqui da discussão e as coisas que eu trago, as atividades que eu proponho, são exatamente para desestabilizar essa prática que é tão arraigada e presente, né, nas escolas. Isso, e como você disse, são modelos, né, para a gente ler a teoria, entender essa teoria, e aí, geralmente, como você disse também, tem um exemplo prático dentro da sala de aula. E aí, cabe a nós modificar esse exemplo prático, fazer alguma coisa completamente diferente de acordo com a teoria. Ou, às vezes, também se desprender um pouco disso. E um exemplo claro que eu vi também quando eu estava lendo um artigo para a oficina, acho que foi para a oficina, até a Luiz entrou aí, se eu estiver errado, me corrija. No que a gente pegou, era da lebre e da tartaruga lá, a corridinha delas, né? E aí, no meio do exemplo prático, assim, eles faziam uso de Excel e tal, e era uma realidade, assim, lá de Portugal, que eles já tinham experiência com computador, com essas coisas. Então, quando a gente chega aqui no Brasil, a gente já não tem um ensino de informática para educação básica, assim, para o ensino fundamental e tal. E aí seria um exemplo bem claro de quando a gente precisa praticar a nossa criatividade para modificar o que a gente aprendeu aqui, né? Exato, a gente não tem que pegar o modelo pronto e levar para a nossa realidade. A gente tem que olhar para a realidade e pensar o que eu posso fazer aqui diante do que eu conheço. Por isso também o professor não pode conhecer uma coisa só, uma técnica só, né? Porque se ele não conseguir, ele tem que ser flexível. Então, conhecer várias tendências, várias teorias, né, da educação matemática, para ter esse repertório, e na hora que ele encara a realidade dele, ele se pergunta o que eu posso usar aqui nessa realidade e para transformar aquela realidade, né? Eu acho que um erro muito comum que professores cometem é achar que porque eu tenho uma situação precária, eu vou precarizar o ensino, porque os meus alunos não vão dar conta de algo mais elaborado. Isso é um crime, porque você está acirrando a desigualdade. Eu acho que é pelo contrário, é ali que a gente precisa levar uma atividade diferenciada, levar uma proposta para empoderar aquelas crianças ali. Porque criança é curiosa, qualquer criança é curiosa. Então, se você leva, né, um jogo, uma atividade com calculadora, todo mundo tem celular hoje em dia, se você leva uma atividade de investigação, que pode ser feita com lápis e papel,
e trabalha com a argumentação matemática ali daquelas crianças, você está cumprindo seu papel de educador, de viabilizar uma melhor formação e, enfim, uma melhor vida para aquelas crianças, né? A gente não pode pensar, aqui é escola pública, as crianças não têm recursos, então elas não vão aprender matemática. Isso é um engano e é uma grande injustiça. Pode falar? Sim. Primeiro, quero te dar os parabéns pelas suas sábias palavras. É uma coisa, quando a gente... sábias palavras, porque quando eu dava aula no EJA à noite, tinha professores que falavam, olha, eles apenas vão aprender e vão apenas passar pela escola. E eu sempre bati para eles que eles tinham condições de dar continuidade àquilo que eles estavam aprendendo, que dali muito deles partiria para outras coisas melhores. Então, havia muita discussão sobre isso, por ser o EJA, ou por não ser um ensino regular, e por ser um curso noturno, então o pessoal desanimava um pouquinho a turma. E ouvindo essas palavras suas, me deixou muito alegre, muito satisfeita de ver que as pessoas, nem todo mundo pensa dessa maneira. Então, baratear o ensino de acordo com o nível do aluno, isso realmente, você falou a palavra certa, é um crime com o aluno, é não respeitar o aluno. Então, isso como diz outro, ganhei até o dia de ouvir essas palavras, que sabe as palavras. Você pode ter certeza que em muitas escolas públicas, principalmente municipais, hoje não, que graças a Deus teve uma boa alma que tirou a escola plural, que acabou com ela. Quando ela estava terminando, eu já estava aposentando, que é também uma outra coisa que barateava muito o ensino público. E realmente, para quem vai iniciar agora, né, até mesmo eu quero dar continuidade ao meu trabalho, é não deixar acontecer isso. É sempre pensar que o aluno ele vai para frente, ele não vai parar ali, ele vai continuar o trabalho que ele está sendo feito. Então, quero te dar os parabéns pelas palavras. Obrigada, Cleusa. O que eu trago aqui, o que eu tento propor para vocês, são essas formas diferentes, né, de vocês fazerem essa diferença como professores. Né? Eu estou retomando aqui o artigo do Bigode, que ele fala o que ele propõe, né? Um conjunto de atividades, com as frações, no caso, né? Cujo objetivo é o desenvolvimento do sentido numérico em níveis progressivos de complexidade. Tem essa ideia de sentido numérico, que é muito mais sutil do que conhecer o conteúdo números, é você ter um feeling, um sentimento, você conseguir entender com profundidade e saber lidar com o significado dessas ideias matemáticas, né? E ele propõe, então, um desenvolvimento em níveis progressivos, de modo a poder ser explorado em todas as séries do ensino fundamental. Foi aquilo que eu comentei antes, né? Que a gente tem que estar sempre retomando o conteúdo de frações, porque não é conceito simples, né? Então, o conjunto de atividades que ele propõe, ele resume assim: exponha os alunos a situações que possibilitem a problematização e exploração da noção de metade em diversos contextos de comparação. Explore a metade da metade, a metade da metade da metade, investigue o sentido das palavras que tenham a ideia de parte em seus contextos, né? Meio, metade, terço, quinto, novena, dízimo, etc. Explicite ideias e sentido de palavras que tenham a mesma raiz etimológica que fração, por exemplo, fratura, fraco, frágil, fragmento, fracasso, fracionar, fracionado. Explore atividades de resolução de problemas focadas na visualização. E aí ele apresenta um monte de ideias, né, de atividades aqui,
que podem ser trabalhadas, e não é aquele padrãozinho, né, de fração é isso, somar fração é assim, multiplicar é assim, né? Ele leva uma diversidade de atividades para ir construindo o significado aqui dessa ideia, né? Trabalha até com a questão de um pouquinho de limite, de densidade dos números racionais na reta numérica, história da matemática, ele vai colocando um monte de possibilidades, e no artigo do seminário da quinta-feira, você tem mais um monte de possibilidades aí, trabalhando com as diferentes personalidades dos números racionais. Então, é importante, aí eu reforço, para aproveitar bem a disciplina, é importante ler os artigos, discutir nos fóruns, debatendo, fazer as atividades práticas e estar aqui com a gente conversando, trocando ideias, porque a gente aprende falando. E aí, Joanice, Gabriela, Luísa, estão caladinhas? Bom, sobre o próprio conteúdo dos números racionais, alguma dúvida ficou? Vocês gostariam de aproveitar aqui para a gente conferir? Todo mundo sabe o número racional direitinho, sabe justificar todas as operações. Deixa eu aproveitar o momento, Jussara, eu tenho lido muitos artigos e fazendo até uma resenha sobre todos esses artigos, que vou até te enviar. Essa semana, meu filho ele vem aqui em casa, até quinta-feira, ele vai vir em casa só para fazer isso para mim, sabe? Ele está com 3 dias de folga no serviço e ele vai fazer essas coisas. Então, eu fiz a resenha de tudo, até só não fiz da aula de hoje ainda. E eu leio demais, estou gostando demais, muitas coisas, eu vou falar com você com sinceridade. Muita coisa nem assim, eu nem sabia como trabalhar da forma que está sendo colocado alguns artigos. Então, está sendo muito maravilhoso. Você quer dar algum exemplo, Cleusa, de uma coisa que você aprendeu nessa parte agora da disciplina? Uma coisa que você achou, quer destacar? Isso. Uma coisa que eu aprendi, que eu gostei, eu debatia muito, e foi a calculadora. Achei ótimo. Inclusive, eu estou trabalhando com ela, com 3 alunos aqui, sabe? Tá, mas e agora, nessa parte dos números racionais? Você fala nessas partes... A de hoje, não. A de hoje ainda não li, mas você fala... Não, de hoje não, que tem o artigo do Bigode, com as frações, a oficina de proporcionalidade, sala de aula invertida. Tá. De proporcionalidade, que eu li foi a parte da Petrina. A parte que a Petrina colocou a forma de grandeza, as divisões, sobre medir. Então, essa parte, essa diferença que ela faz, o que é usado, medir, o que é grandeza. Então, essa parte achei muito importante. Inclusive, eu até anotei para ver essa diferença, porque geralmente a gente não pensa, a gente não explica daquela forma, pelo menos na minha época, não. Aí eu fiz uma diferençazinha, guardei, inclusive vou passar para algumas colegas minhas, né, da prefeitura, eu mandei até para elas acharam interessante e falou assim, olha, esses artigos assim, é muito bom se enviar para a gente. Então, o trabalho dela foi um trabalho excelente, que a forma que ela divide, que ela explica, foi ótimo. Então, essa parte da Petrina eu achei muito interessante.
não deixa de ler o artigo do Bigode, tá? Do Lopes, e fazer a resenha também, tá, Cleusa, por favor? Quando eu não consigo ler, aí eu peço a minha filha, né? Mas ela ainda está comigo aqui em casa. Ela lê para mim e eu passo o resumo. Isso é o que a gente combinou. Você vai me mandando, né, que aí vai do seu ritmo aí. Mas aí, gente, então só comparando com a parte anterior, né, dos números naturais, são essas duas necessidades humanas. Da necessidade de contar, foram criados os números naturais. Da necessidade de medir, né, com a fala da Cleusa, eu lembrei disso. Da necessidade de medir, veio a construção dos números racionais, né? E aí a gente vai, ao mesmo tempo, aqui construindo historicamente os conjuntos numéricos, questionando a forma como ele é ensinado hoje, que é totalmente técnico e desvinculado da sua origem histórica, né? E apresentando propostas alternativas aí para o ensino, porque aí está com vocês, futuros professores, né? Na hora que vocês estiverem para a sala de aula, vocês vão lembrar da Jussara falando assim, olha, ela falou para não ficar só na técnica, para a gente trabalhar essas outras atividades para enriquecer, ou trabalhar os conteúdos de forma significativa, né? E a disciplina também para a gente aproveitar e tirar dúvidas sobre esse conteúdo matemático, né? Porque o professor de matemática precisa saber o conteúdo matemático, mas só saber o conteúdo matemático não é suficiente para ser professor. Então, aqui na disciplina, a gente aproveita para tirar as dúvidas do conteúdo e ir muito além dele, porque é o que que a gente precisa para ser professor depois, né? Ou já sendo, né? Vocês querem? Cleusa, o microfone está desligado, viu? Não sei se ela está falando com a gente. Peraí, estava desligado. Eu comecei pelo BNCC, né? Letramento, material. Então, eu comecei fazendo um resumo aqui. Passei depois para Ana Coelho. Então, sim, eu comecei desde o início, lendo. Aí o pessoal da escola esteve aqui em casa para me fazer uma visita, porque eu tinha feito a operação, pessoal, a gente sempre reúne. O pessoal começou a ler. Sabe, falou assim, Cleusa, isso é muito interessante. Aí eu passei para ele, que tem essa matéria, número. Né? Eu falei assim, gente, e elas falaram que nunca achou que o pessoal desse tanta importância assim, não. Tem. Aí eu mostrei para eles, resumo, a gente deu uma lida, a gente deu umas discutidas, e eu tenho passado... Pode passar para eles os artigos, passa para eles, sim, é importante divulgar a educação matemática. Eu ia falar com eles, que eu ia perguntar para você se eu podia passar esses artigos para eles. Pode, claro. Você passa a referência que você viu. A referência que eu passo para vocês tem um link, né? Aquilo ali é tudo disponível na internet, é acesso público. Tá? Bom, gente, vocês querem comentar mais alguma coisa? Vocês estão muito caladinhos, né? Essa aula é para a gente falar, é para a gente compartilhar. Não? Então, aproveita o restinho da aula para ler e participar lá no fórum do seminário de quinta-feira, tá, gente? E vamos ter o grupo 2, o segundo grupo aqui, tratando das diferentes personalidades dos números racionais. Certo, Clever e colegas? Clever, a Gabriela... Oi, Joanice. O meu grupo está com o seminário 2, mas eu posso comentar o do seminário da outra turma? Ou não? Pode, uai, pode. Então tá bom. Você fala no fórum? Da outra turma. Claro, eu falei no início da disciplina que a gente estava fazendo tudo junto, então para todo mundo comentar tudo.
Ah, então tá bom, então. Vai lá, com certeza. Pode e deve, Cléber. Tá, beleza. Oh. Então, gente, eu acho que eu vou encerrar, né? Que a aula são vocês que fazem. Então, aproveita, vai lá comentar nos fóruns o assunto do seminário de quinta-feira, lê com cuidado, relê o artigo da Lourdes e da Norma, o No Chique Alevato, para a gente ter uma discussão bem rica na quinta-feira, tá bem? Tá bom. Beleza, professora. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado a Sim, todos. gente, hoje. Também agradeço. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Eu vou aproveitar o momento que ainda não está horário de fazer minha janta, então dá tempo de eu